Imagine que você está tomando seu café. É uma manhã normal. Talvez você esteja checando o celular, olhando pela janela, planejando o dia. Um dia como qualquer outro. E há exatamente 8 minutos e 20 segundos atrás, o sol desapareceu. Você ainda não sabe. Você ainda sente o calor dos últimos raios de luz que terminaram sua viagem de 150 milhões de quilômetros até a sua pele. Durante esses 8 minutos, a humanidade vive uma ignorância abençoada. Nada no céu denuncia o apocalipse que já aconteceu. Esses 8 minutos e 20 segundos não são apenas o tempo de viagem da luz. São o tempo de viagem de toda a informação. A última mensagem da nossa estrela. E então, como seria se o sol desaparecesse amanhã? A resposta não é um pôr do sol. Não é um eclipse. É a escuridão mais absoluta e instantânea que a humanidade já conheceu. O interruptor do mundo, desligado. No mesmo instante, a Lua desaparece. Ela era apenas um espelho e, sem nada para refletir, ela se apaga. Júpiter, Vênus, Marte, todos os planetas visíveis se apagam. O céu agora tem apenas estrelas incrivelmente brilhantes, visíveis dia e noite. Uma visão que nenhum humano jamais teve. Mas a escuridão é o menor dos nossos problemas, porque quando a luz se foi, a gravidade também se foi. A relatividade de Einstein nos ensina que a gravidade viaja na mesma velocidade da luz, os mesmos 8 minutos e 20 segundos. Aquele laço invisível que nos mantinha em uma dança segura pelo cosmos, ele se rompeu. Neste exato segundo, o planeta Terra não está mais orbitando. Júpiter não está mais orbitando. Nada está. Não somos sugados para o vácuo. Nós continuamos em movimento. A Terra estava viajando a 100 mil quilômetros por hora ao redor do Sol. Agora, sem a gravidade para curvar nosso caminho, continuamos a essa velocidade, mas em linha reta. Pense nisso como girar uma pedra em um estilingue. O Sol era a sua mão. A gravidade era a corda. A corda se partiu. Somos uma bala perdida, um grão de areia cósmico disparado na escuridão, rumo ao desconhecido interestelar. Nossa jornada não é mais sobre o dia e a noite. É sobre quanto tempo podemos sobreviver em uma noite. Na superfície, o caos. O pânico em massa seria imediato. Metade do mundo, mergulhada na excursão, assumiria ser o maior blackout da história. A outra metade, que via o sol, o veria simplesmente apagar. Imagine a confusão. As linhas telefônicas sobrecarregadas. A pessoa no Japão, em pânico total, tentando ligar para alguém no Brasil que não entende nada, porque para ela era noite. As redes elétricas mundiais entrariam em colapso em minutos, não por causa do sol, mas por nossa causa. Todos no planeta tentariam ligar aquecedores, luzes, e a sobrecarga seria instantânea. A internet, os satélites, os celulares, tudo pararia. A comunicação pararia. Mas enquanto a humanidade entra em pânico, algo muito mais fundamental aconteceu. A fotossíntese parou. Aquele processo mágico que transforma a luz em vida parou. As plantas não estão mais respirando por nós. Elas se tornaram inertes, incapazes de processar o CO2. Os trilhões de organismos minúsculos no oceano, o fitoplâncton, pararam de produzir metade do oxigênio do mundo. A base de quase toda a cadeia alimentar na Terra evaporou. As plantas pequenas morreriam em dias. As árvores grandes, com suas reservas de energia, poderiam sobreviver por anos. Mas na escuridão e no frio, elas apenas esperariam pela morte. Felizmente, temos uma reserva de oxigênio na atmosfera que duraria milhares de anos. O primeiro inimigo real é o frio. Sem o Sol, o planeta, que costumava ser aquecido, agora está apenas irradiando seu calor para o vácuo do espaço. Um vácuo que está a 270 graus negativos. Em 24 horas, o mundo não estaria congelado, mas estaria frio. A temperatura média global cairia para cerca de 5 a 7 graus Celsius. Para quem vive no Canadá, isso é um dia de primavera. Para quem vive no Brasil ou na Indonésia, é um choque catastrófico. É a calmaria assustadora, antes da verdadeira tempestade. Os oceanos, os grandes reservatórios de calor do planeta, começam a liberar essa energia. Isso nos dá alguns dias, mas também cria as tempestades mais violentas que a Terra já viu.
enquanto o calor escapa para a atmosfera congelante. Furacões e nevascas colossais consumiriam o mundo escuro. Mas esse calor não vai durar. Uma semana foi o que levou para o planeta começar a parecer alienígena. A temperatura média não é mais desconfortável. Ela é brutal. A média global despenca para cerca de 17 graus negativos. Isso não é um inverno normal. Em um inverno normal, apenas metade do planeta está inclinada para longe do Sol. Agora, o planeta inteiro está longe do Sol. Não há verão em lugar nenhum. Rios e lagos começam a congelar na superfície. E esse gelo vai ficando mais espesso a cada hora. É o tipo de frio que não queima apenas a pele. É o tipo de frio que parece congelar o ar em seus pulmões. Um frio que congela seus olhos se você ficar muito tempo do lado de fora. O som do mundo muda. O silêncio é ensurdecedor. Sem pássaros, sem insetos, apenas o uivo do vento e o estalar do gelo. As plantas e árvores que sobreviveram à escuridão agora morrem congeladas. Elas quebram como vidro. Os animais herbívoros, sem comida, são os primeiros a morrer de fome. Os carnívoros, logo em seguida. Para os animais e para a maior parte da humanidade sem um abrigo profundo, a escuridão era um problema. O frio é uma sentença de morte. Nesta semana, a sociedade humana deixa de existir. É uma corrida desesperada por bunkers, submarinos nucleares e locais com energia geotérmica, como a Islândia. O resto perece. Mas e os oceanos? Os grandes motores do nosso clima? Eles estão começando a sufocar. Uma camada de gelo se forma na superfície. Essa camada, ironicamente, age como um cobertor, isolando as profundezas. Por um tempo, o calor do núcleo da Terra impede que o oceano congele por inteiro, mas a superfície é um deserto de gelo. A humanidade, ou o que resta dela, agora se resume a alguns poucos sortudos em bunkers geotérmicos ou submarinos nucleares. A superfície está perdida. Estamos à deriva. 2 semanas, 1 mês, 6 meses. O planeta continua sangrando calor para o espaço. A temperatura continua caindo. 1 ano nesta noite sem fim. Já viajamos quase 9 trilhões de quilômetros. Estamos nos confins do sistema solar, muito além de Plutão, entrando no espaço interestelar. A superfície da Terra agora é irreconhecível. A temperatura média é de 73 graus negativos. Em alguns lugares, chega a 100 graus negativos. Isso é mais frio do que o inverno mais frio já registrado na Antártida. É uma temperatura tão baixa que o dióxido de carbono congela e cai como neve de gelo seco, cobrindo o gelo de água com uma nova camada estranha. Os oceanos, que tentaram bravamente manter seu calor, desistiram. Eles estão selados sob um cemitério congelado. Uma crosta de gelo com quilômetros de espessura. Uma camada de gelo tão espessa que, usando a técnica de analogia, o Monte Everest poderia ser engolido por ela. O planeta agora é uma bola de gelo. Uma terra-bola de neve, em sua forma mais extrema, vagando pelo vácuo. Qualquer vida na superfície, incluindo a humanidade, está extinta. Mas o pior ainda está por vir. O planeta continua sangrando calor para o espaço, 100 graus negativos, 150 graus negativos. E então, enquanto a Terra continua caindo para temperaturas abaixo de 160 graus negativos, 200 graus negativos, o impensável acontece. O próprio céu desiste. O ar que respiramos, o nitrogênio, o oxigênio, eles não conseguem mais existir como gás. A essa temperatura, eles atingem seu ponto de condensação. A uma temperatura tão baixa, a atmosfera entra em colapso. Eles se condensam e chove. Uma chuva literal de ar líquido. Primeiro, o nitrogênio. Depois, o oxigênio. Eles caem sobre a superfície congelada, formando vastos oceanos de ar líquido com alguns metros de profundidade. E então, com o frio contínuo, esses oceanos congelam. Eles se tornam sólidos,
O mundo fica sem atmosfera, apenas uma bola de gelo silenciosa, agora sem o seu escudo protetor, sendo bombardeada sem piedade por raios cósmicos. O vácuo do espaço agora toca o chão. A Terra, como a conhecemos, está morta. Nossas cidades, nossas conquistas, a Grande Muralha, as pirâmides, tudo o que já construímos, enterrado sob quilômetros de gelo de água, depois neve de CO2 e, por fim, uma crosta de oxigênio e nitrogênio congelados. Um memorial silencioso para uma espécie que dependia inteiramente de uma estrela. Mas a história da Terra é mais longa que a nossa. E a vida é mais teimosa. Está tudo morto na superfície. Mas e abaixo? Muito abaixo do gelo, nas profundezas esmagadoras do que antes era o oceano, o planeta ainda vive. Porque o Sol se foi. Mas o núcleo da Terra não. O núcleo do nosso planeta ainda queima, um motor radioativo de calor geotérmico. O decaimento de elementos radioativos no centro da Terra gera calor. E esse calor não precisa do Sol. Ele vai durar bilhões de anos. E lá embaixo, na escuridão total, esse calor alimenta as fontes hidrotermais. É um ecossistema que nunca soube o que era o Sol. Esses organismos não usam fotossíntese. Eles usam quimiossíntese. Eles não comem luz, eles comem química. Eles se alimentam do calor e dos minerais, como enxofre, cuspidos pelo próprio planeta. Para eles, o Sol desaparecer não mudou absolutamente nada. A humanidade se foi. As árvores se foram, os leões e as águias se foram. Mas aqui, a vida continua. Mesmo que nossa bala perdida saia do sistema solar e vagueie pela galáxia por 1 bilhão de anos, esse calor interno manterá esses oásis vivos. A vida microbiana e os vermes gigantes que vivem nesses respiradouros continuarão a evoluir. A luz solar não é a definição de vida, é apenas a nossa definição. O desaparecimento do Sol nos ensina a maior lição de humildade cósmica. A luz se foi, o calor se foi, mas a vida encontra um caminho.